Meus irmãos, os crentes que não vão subir, Deus mostrou tudo a ele, olha só. Para a sua igreja e todas as nações, e para o mundo inteiro. O Deus vivo me mostrou em sonhos. Muitas pessoas que vão perder o arrebatamento da igreja foi dormir e apareci voando sobre uma cidade, a uns 200 ou 400 metros de altura, como a imagem atrás de mim. Mas no meu sonho era de dia, e essa cidade tinha colinas, montes e montanhas, e tinha muita floresta. E eu senti muito forte a presença de Deus ao meu lado direito, e notei que havia uma nuvem enorme ao meu lado, gigantesca. E notei que aquela nuvem tinha forma de rosto de leão, e da nuvem emanava uma força, uma autoridade, uma glória, uma majestade e uma soberania incomparáveis, uma presença de Deus extrema. Sentia-se uma autoridade tremenda e a presença do Pai Celestial era perceptível. Quando Deus fala com você ou se manifesta em um sonho, uma visão, quando Ele te dá uma revelação, às vezes Deus te deixa sentir por discernimento que quem é a pessoa da Trindade que está falando com você. Deus é uma trindade. Às vezes ele deixa você sentir que é o Pai Celestial falando, ou o Espírito Santo, ou Jesus Cristo, seu Filho. E desta vez, eu senti que era o Pai. E ouvi que dessa nuvem, que representava a nuvem da glória de Deus, que tinha a forma de um rosto de leão gigante. A voz de Deus saiu e se dirigiu a mim, enquanto nós dois estávamos voando acima da cidade. Estávamos estáticos, não estávamos avançando. Então ele me disse: o arrebatamento da igreja está se aproximando, firme e com autoridade. Eu sentia o poder que emanava daquela nuvem, onde estava a presença de Deus. E naquele instante, eu compreendi sobre o que seria o sonho. Depois de ver a nuvem e ouvir o que me disse, fixei meus olhos na cidade e começamos a nos mover. Eu estava voando pela nuvem gigante em forma de rosto de leão. Estava me guiando. E passamos por cima de algumas casas e chegamos a uma vizinhança. É uma colônia com casas bonitas. E começamos a descer um pouco para que eu pudesse fixar meu olhar. Eu não sabia que neste sonho, Deus me levaria a conhecer pessoas que vão perder o arrebatamento e pessoas que vão ser arrebatadas pela igreja. Chegamos a uma colônia repleta de árvores e casas bonitas. E então começamos a descer um pouco. E Deus fixou meu olhar em uma casa em particular. E eu notei, eu podia vê-los, eles não podiam me ver, que havia uma reunião familiar. Eles estavam comendo algo, parecia um churrasco ou algo assim. Havia adultos, havia também crianças, e havia pessoas mais velhas. Descemos um pouco mais. Eu notei uma mulher sentada em uma cadeira. Ela tinha 2 filhos pequenos, um menino e uma menina de cerca de 9 anos. E estavam os pais dessa mulher, os avós das crianças e a família. E eu notei que essa mulher tinha uma cerveja na mão e estava bebendo cerveja. E Deus falou comigo desde a nuvem e me disse algo novamente. E então ele me falou: essa mulher é uma cristã que frequenta uma igreja cristã. E eu pensei: por que ela está bebendo álcool? Por que cerveja se é cristã? E Deus me concedeu a compreensão do que estava no coração daquela mulher. Ele revelou seu coração, e eu pude ouvir e sentir os pensamentos que aquela mulher estava sentindo. E ela disse para si mesma em seu íntimo: não há problema. Tomar uma cerveja não tem problema, não é ruim. Deus me ama, Ele entende, e deseja que eu encontre a felicidade. Ela estava se justificando em seu coração, auto-justificando em seu coração, para que sua consciência parasse. Ela queria pecar à vontade. E eu percebi como Deus estava zangado porque essa mulher estava desrespeitando a santidade, mesmo conhecendo o Evangelho. Eu vi depois, por revelação, que essa mulher ia a uma igreja cristã apóstata, onde não pregavam a verdade. E Deus me revelou que essa mulher escolheu aquela igreja. Não foi a revelação do Espírito de Deus que a conduziu até lá, nem a verdadeira doutrina do Evangelho. Deus me mostrou, porque me abriu o coração dessa mulher, que ela escolheu essa igreja porque lá se sentia à vontade e confortável. Lá ela era feliz. Eu vi que o motivo pelo qual ela decidiu ir lá é porque lá foi aceita e ela gostava de fazer parte de uma comunidade religiosa.
e vi que a igreja dela era um clube social religioso. Eu notei como Deus me mostrou que ela não se negava a si mesma, menosprezava a santidade. Ela desejava viver a vida ao seu gosto, aproveitar os prazeres e ser feliz. E isso é reprovável aos olhos de Deus. Ela procurava, na sua vida, o que ela gostava lhe agradava e a fazia feliz. Ela era uma mulher atraente que não possuía o espírito. Notei naquele convívio familiar que, apesar de estar com sua família, que era pagã, ela não lhes pregava o evangelho. Ela tolerava o pecado, participava dele, e eu percebi que estavam ouvindo uma música pagã, uma música corrompida e até satânica. Eu sei que ela é uma mulher real. E Deus me fez sentir o que ele estava sentindo. Ele experimentava uma combinação de tristeza e raiva por ela, porque ela não compreendia que a santidade é um requisito indispensável para ver a Deus, para estar em comunhão com Ele e para entrar em seu reino. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É o que diz Hebreus 12, verso 14, que diz que devemos buscar a paz com todos, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vi que essa mulher tinha um cristianismo leve, permissivo, que se auto-justificava em seu coração, e ela pensava: Deus nos abençoa e nos ama a todos, quer que sejamos felizes, e tolerava o pecado. E eu vi a raiva e a indignação de Deus em seu coração sobre essa mulher. Deus me permitiu sentir uma profunda mistura de tristeza e raiva por ela, porque ela não compreendia em viver uma vida que agrada a Deus. O Senhor Jesus disse que quem não se nega, toma sua cruz e segue a Jesus, não pode ser discípulo. Quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem a perder por Jesus e pelo Evangelho, a encontrará. Quem ama seu pai, mãe, esposa, filhos, ou até mesmo a própria vida mais do que a Jesus, não pode ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Lembro-me de uma passagem em Marcos, onde o Senhor Jesus entra numa sinagoga e havia um homem com uma mão seca. Jesus perguntou se era correto curar e fazer o bem no dia de descanso. Então Jesus lhes perguntou: se uma ovelha ou um boi de vocês caírem em um buraco, não vão tirá-lo mesmo que seja no dia de descanso? E Jesus se sentia zangado e triste pela insensibilidade dos seus corações, que não queriam que ele curasse aquele homem da mão atrofiada no dia de descanso. E Jesus disse que estendesse a mão, e ela ficou curada. Mas os que estavam na sinagoga ficaram incomodados. Jesus curou no sábado. Jesus estava triste e zangado pela dureza dos corações deles. Eu notei como o Pai Celestial estava irritado com esta mulher, que ela não estava vivendo conforme o Evangelho, estava se negando a si mesma. Ela queria ser feliz. E então ouvi a voz de Deus que me disse claramente: eu a deixo entregue para a tribulação. Isso me doeu tanto, mas senti uma mistura de dor e tristeza por ela, porque a deixarão na tribulação, porque é reprovada aos olhos de Deus. Mas ao mesmo tempo, senti uma aversão e um mal-estar profundo pelo seu pecado. Ela estava consumindo álcool e, além disso, estava ouvindo música pagã, pecando contra Deus primeiro, e segundo, dando um mau exemplo aos seus filhos e fazendo sua família tropeçar, mostrando um cristianismo não bíblico. Ela não entrou no reino de Deus, nem sua família. Seu mau exemplo foi um obstáculo. Senti muita tristeza.